Você já parou para pensar na finitude da vida? Esses dias eu estava indo a um velório e eu, enquanto dirigia, observando a vida acontecendo, as pessoas saindo para caminhar, para correr, indo trabalhar, seguindo a vida normalmente. E eu lembro que ainda comentei assim com minha mãe: olha, mãe, é nessas horas que a gente pode observar o quanto a vida segue seu fluxo normal, mesmo após a morte de alguém. A vida, o mundo, ele não para porque alguém morreu. Até porque, até mesmo seria inviável que isso acontecesse. Mas a reflexão é porque muitas vezes a gente deixa de fazer muita coisa por pensar no que os outros vão dizer, no que os outros vão pensar, no que os outros vão achar. Só que depois que a gente se vai, a vida segue o seu fluxo. As pessoas que a gente temia tanto, pensando o que elas vão dizer de mim, o que elas vão achar de mim, elas vão seguir a vida delas normalmente. É que nem diz um ditado: se eu morrer hoje, depois de amanhã faz 2 dias. Isso é triste, mas ao mesmo tempo é engraçado e é uma verdade, porque o mundo não deixa de ser o mundo, a vida não deixa de ser o que ela é, as coisas não deixam de seguir o seu fluxo só porque um de nós partiu, um de nós se foi. Por que então tememos tanto, temos tanto medo, temos tanto receio de fazer aquilo que a gente quer fazer ou aquilo que a gente precisa fazer? E há um tempo atrás também eu observei uma outra situação que também me chamou a atenção, que havia uma determinada pessoa que estava internada no hospital já havia algum tempo e um dia alguém chegou e perguntou: como é que tá fulana? E a pessoa respondeu assim: tá lá, não morre, não decide se vai, se fica. Estamos só aguardando para fazer o velório. E aí eu fiquei pensando, enquanto muitos estão lutando entre a vida e a morte, outros estão fazendo brincadeiras com a nossa vida. Isso me mostrou o quanto para muitas pessoas tanto faz se a gente morrer, tanto faz se a gente vai viver, literalmente tanto faz para algumas pessoas. E eu não estou falando sobre isso nesse vídeo hoje com a intenção de que você sinta pena de si mesmo, ou fique pensando: nossa, como o mundo é cruel, como o mundo é injusto ou ruim, seja lá o que você pudesse pensar a respeito disso. O motivo para eu estar falando isso é para te encorajar a viver, para te encorajar a fazer mais aquilo que você gosta. Porque no fundo, ninguém tá nem aí pra você, ninguém tá nem aí pra mim, ninguém tá nem aí um pros outros. Aquelas pessoas que emitem opiniões ao nosso respeito, seja do tipo que for, não é porque elas se importam com a gente e elas querem expressar uma opinião ruim porque elas se importam. As pessoas que emitem opiniões ruins, desagradáveis, essas pessoas elas estão apenas refletindo aquilo que elas têm dentro delas, não é sobre nós. Quando alguém fala algo ao nosso respeito, ela não está falando exatamente sobre a gente, ela está falando sobre ela mesma, demonstrando o que ela tem dentro. Então por que deixar de fazer aquilo que você tem tanta vontade, aquilo que você quer tanto fazer, ou aquilo que você sabe que você precisa? Porque na vida nem tudo é sobre aquilo que nós queremos, mas também é sobre aquilo que precisamos. Por exemplo, já fazia em torno de uns 7 anos que eu tinha algumas pessoas que pediam muito para eu postar no YouTube. Elas diziam assim para mim: Vanise, as coisas que tu fala quando a gente conversa são tão interessantes que tu tinha que começar a gravar pro YouTube. Eu sempre dizia: não, nada a ver, o que eu falo é nada demais. Mas 2 coisas, na verdade 3, me motivaram a começar a gravar. Uma delas foi que em torno de uns 5 anos atrás, eu recebi uma profecia. Nessa profecia, o Senhor falava para mim que era para eu começar a gravar. E o mais interessante é que essa profecia, ela iniciava com uma visão. A pessoa dizia para mim assim: eu vejo em sua mão um pequeno bonsai. E é um bonsai carregado de laranjinhas. E o Senhor manda eu te dizer que esse bonsai carregado de laranjas bem pequenininhas é a sua rede social, que é para tu começar a produzir conteúdo, porque mesmo pequena, ela vai dar muitos frutos na vida de muitas pessoas
Então é pra tu começar, é pra tu fazer. E mesmo assim eu ainda achava que, caramba, nossa, mas eu não tenho conteúdo interessante aqui dentro de mim pra gravar, pra compartilhar. Então se passaram 5 anos até que eu realmente fizesse aquilo que o Senhor me pediu pra fazer. Aí, esse ano, uma adolescente com a qual a gente trabalha na igreja, ela disse pra mim assim, por que tu não posta mais vídeo no YouTube? Eu fico toda semana lá atualizando pra ver se tu postou algo novo e tu não postou nada novo. Eu disse assim, mas eu nunca postei nada no YouTube. Ela disse, não, mas tu postou lá, tem um vídeo teu que eu vi lá. Enfim, até hoje eu não sei de que vídeo ela estava se referindo, mas ela pediu pra mim que eu gravasse conteúdo porque ela queria muito assistir, porque ela gostava muito de me ouvir na escola dominical e que ela então queria ver vídeos meus também sobre isso. E aquilo ali ficou na minha cabeça, né? Tem uma adolescente minha querendo ouvir mais o que eu tenho para dizer. E depois conversando com um outro amigo meu, na qual ajudei ele em uma determinada situação da vida dele, em uma determinada fase da vida dele, ele disse pra mim, mano, tu tem que gravar. Eu tenho aprendido tanto contigo. E ele disse assim, pra ti, o que tu compartilha pode parecer nada porque tu já tá acostumada, é o que tu já sabe, pra ti parece normal e comum. Mas pra quem tá te escutando é muito, tu vai poder ajudar muita gente. Então, assim como Moisés, que tentou ficar fugindo de uma missão, porque ele se sentia pequeno para aquela missão, ou ele achava que ele não tinha nada para contribuir naquela missão, capacidade nenhuma, eu também fiquei tentando fugir, só que ao mesmo tempo também como ele eu entendi que não se tratava de mim, que eu era apenas um instrumento, um meio pela qual o Senhor iria agir. Tudo isso me fez entender que era sobre algo além, que era sobre ele, sobre o Senhor, sobre Deus. Então foi quando eu decidi começar a gravar, mesmo de uma forma muito simples. Eu gravo pelo tablet, os meus cenários são simples, são cômodos da minha casa, mas eu entendi que não era sobre mim. E hoje eu faço isso aqui com o maior carinho, com muita alegria no meu coração, eu fico animada de gravar, eu fico separando temas. Eu tenho amigos meus que me enviam sugestões de temas, coisas que eles gostariam de me ouvir falando, eles mandam pra mim. E eu faço anotações de diversos temas que as pessoas vão me mandando, que vão vindo na minha cabeça durante a semana, durante os dias. Mas por muito tempo eu deixei de fazer isso porque eu achava que eu não tinha capacidade pra isso. Não que eu ache hoje que eu tenha, mas é que eu entendi que não é sobre mim, mas é que eu tô falando o que me barrava. O que me barrava era eu achar que era sobre mim, o que me barrava era eu pensar, nossa, mas o YouTube é uma coisa muito difícil, era pensar o que os outros vão achar, e assim por diante, assim também sobre várias outras áreas da minha vida, assim como eu sei que você que tá aí do outro lado, com certeza, em algum momento já passou, ou está passando também por isso, de algo que você quer, ou de algo que você sabe que precisa fazer, mas que você tá se deixando impedir por medo. Medo da opinião das pessoas, medo do que vão falar, do que vão dizer, do que vão achar. Só que por que eu iniciei esse vídeo falando sobre velório, morte? Porque às vezes a gente deixa tanto de fazer o que precisa ser feito por causa de opiniões alheias, só que quando a gente partir, a vida vai seguir. As pessoas vão continuar falando mal umas das outras de qualquer forma. Só quem vai realmente sofrer com a nossa morte de verdade são ali 2, 3 pessoas no máximo. Os nossos velórios, eles podem estar lotados de pessoas que nos queriam bem. Mas quem vai realmente e profundamente sofrer por muitos anos, talvez pro resto da vida, são pouquíssimas pessoas. É só com essas pessoas que a gente deveria verdadeiramente se importar com a opinião, com o que elas dizem, e ainda assim, mesmo com a opinião dessas pessoas que nos querem bem, ou pessoas que, de alguma forma, a opinião delas é importante, porque talvez elas tenham algo a acrescentar na nossa vida, como um mentor, um pastor, enfim, alguém que, de alguma forma, é importante a opinião daquela pessoa, mesmo assim a gente ainda tem que avaliar se a opinião dela faz sentido. Mas voltando,
Tem coisas que a gente quer fazer que pode contribuir muito, tanto para a nossa vida pessoal quanto para a vida de muitas outras pessoas ao nosso redor. E tem coisas que a gente precisa fazer, que a gente até não quer, que a gente quer fugir, como o meu caso que eu acabei de contar, mas que vai contribuir muito para a vida de alguém. Se uma única pessoa eu conseguir atingir positivamente com um dos meus vídeos, eu já vou ficar muito, muito, muito feliz. Porque eu acredito muito no efeito cascata, efeito dominó, de que se eu ajudo um, esse um pode ajudar mais um, esse outro pode ajudar mais outro e assim por diante. E assim nós formamos uma corrente do bem, uma corrente onde um ajuda o outro. E finalizando esse vídeo, eu gostaria de compartilhar um sonho que eu tive há uns 3 anos atrás, onde nesse sonho eu havia morrido, mas de alguma forma a minha alma tinha ficado andando, perambulando sobre a terra. É muito engraçado, mas ao mesmo tempo me fez refletir muito quando eu acordei sobre o significado disso. E no sonho eu ficava vendo as pessoas e eu tentava chegar perto delas, conversar com elas, mas elas não me viam, elas não me ouviam. E eu sabia dentro de mim, no sonho, que eu precisava fazer com que ao menos uma pessoa, de alguma forma, pudesse me ver e me ouvir. Porque se eu conseguisse isso, eu teria a chance de voltar à vida de novo. No sonho, eu dizia assim pra mim, eu tive a vida inteira para fazer o que eu precisava fazer, aquilo que o Senhor me pediu para fazer, e eu não fiz por medo, e agora já é tarde demais, e talvez eu não vou conseguir fazer com que alguém me ouça, para que eu tenha a chance de voltar para a vida, de voltar a viver, e então eu fazer o que eu preciso fazer. E no sonho eu tinha muito nítido, eu tinha muito viva a sensação de tarde demais, de desobedecer a voz do meu Senhor por medo. Eu tinha muito vivo isso dentro de mim no meu sonho. No sonho eu consegui fazer com que uma tia minha me escutasse, e eu dizia para ela: tia, Deus me pediu para eu compartilhar as coisas que Ele colocou no meu coração com outras pessoas, mas eu desobedeci por medo, eu não fiz. Mas se a senhora pode me ver, isso me dá a chance de eu voltar à vida e eu fazer tudo aquilo que eu deixei de fazer por medo. E naquilo eu acordei. Então a ideia desse vídeo não é fazer com que você sinta pena de você. Ai, que dó de mim, se eu morrer hoje, depois de amanhã faz 2 dias, se eu morrer hoje, ninguém vai ligar tanto assim. Não é pra você se vitimizar a intenção desse vídeo. A ideia é te encorajar a não se importar com opiniões, mas que você vá em busca do que você quer, que você obedeça a voz do seu Senhor. E que principalmente você entenda que tem muitas coisas nessa vida que elas não se tratam sobre nós, sobre aquilo que a gente quer, que a gente acha que é melhor para nós, que a gente acha que é bom, mas sobre, às vezes, simplesmente obedecer à voz do Senhor, cumprir com aquilo que Ele está pedindo, com aquilo que Ele está nos ordenando. O Senhor está querendo, muitas vezes, nos usar como um instrumento nas mãos dEle, para, de alguma forma, tocar a vida de outros filhos dEle, de outras pessoas que estão precisando ouvir sobre Ele, mas a gente está dizendo não, a gente está recuando, porque a gente está dando mais ouvido às vozes desse mundo. A gente precisa talvez baixar o volume dessas vozes e dar mais ouvidos à voz do nosso Senhor e entender que a gente é só o papel amassado que carrega a mensagem. Nós não somos a mensagem, nós somos apenas o mensageiro dela. Nós somos apenas o jumentinho que carrega uma verdade sobre si, assim como aquele jumentinho que carregava Jesus, adentrando a cidade de Jerusalém. Finalizando, então, finalmente, a ideia aqui não é fazer com que você se encoraje no sentido de se achar alguém importante. Eu acho até que bem pelo contrário. É fazer com que você entenda que não é sobre você, que talvez você de fato não seja alguém importante mesmo, que você não é nada. Eu não sou nada, mas que ainda assim você pode ser um porta-voz dessa mensagem. Até mesmo um nada pode dizer tudo. Te lembrar de que a vida é uma só.
Você quer mesmo ter a sua vida, que é só uma, que é única. A gente só tem uma chance de viver, de fazer as coisas que a gente quer, ou que a gente precisa fazer. Quer mesmo ter essa única vida marcada e essa história escrita como uma história que teve vários planos, projetos ou propósitos e missões não cumpridos, não realizados ou não obedecidos por medo? Quando eu paro e penso sobre isso, eu penso assim, não, eu não quero que esse impedimento esteja escrito na história da minha vida. Eis aqui Vanise, que deixou de fazer isso e aquilo por medo. Medo da opinião dos outros. Medo do que pensavam os outros. Isso me encoraja a fazer mesmo que falem, que pensem. Enfim, o importante é você fazer aquilo que você acredita que de alguma forma vai contribuir para o bem das demais pessoas, ou de simplesmente obedecer à voz do seu Senhor. Mais uma vez vou ficando por aqui. Se esse vídeo de alguma forma foi útil para ti, compartilhe com outras pessoas. Eu vou ficar muito feliz se você me deixar uma sugestão de vídeo, de tema, de assunto aqui, ou lá no direct do meu Instagram. Até o próximo vídeo, então beijo e tchau, tchau.